Boa tarde, gente. Vou jogar para o universo. Já estou ali marcando 15 minutos. Mas quero agradecer o convite de estar aqui. Bom demais revendo meu companheiro aqui, das militâncias. E aí falar sobre sistema prisional, falar de segurança pública, a partir da minha militância também. Eu estou no segundo mandato. O primeiro mandato foi pelo PSOL, o segundo agora pelo Partido dos Trabalhadores. Mas nos 2 mandatos eu compus a Comissão de Direitos Humanos na Assembleia. É bom dizer que na primeira legislatura que tinha mulheres negras foi a legislatura que a gente entrou. E é importante dizer que, infelizmente, a gente entrou para a Assembleia Legislativa para enegrecer a pauta de direitos humanos. Que os direitos humanos também é uma política que ainda alcança as pessoas brancas, né, desde a Carta Europeia, mas aqui no Brasil, direitos humanos ainda precisa ter recorte racial, e foi isso um pouco que nós fizemos nesses 2 mandatos, agora 6 anos, à frente da Comissão de Direitos Humanos. E a Comissão de Direitos Humanos na Assembleia, onde nós temos 853 municípios, cerca de quase 80 unidades do sistema prisional, um encarceramento em massa, majoritariamente negro. Eu queria trazer um pouco da experiência do que a gente fez para enfrentar isso. E aí, eu queria mostrar aqui o slide, e depois me disseram que a gente tinha que fazer adequações, né, para colocar o slide. Mas, nesses últimos anos, nós já fizemos cerca de 500 requerimentos e ofícios, redigidos um por um, numa escuta cuidadosa das mulheres, que a gente chama, são os familiares de pessoas privadas de liberdade. Entre meios familiares que a gente faz questão de ouvir, muita mãe que perde o filho dentro do sistema, tem um filho preso, não sabe para onde que foi, a polícia levou, fica dias sem saber para onde esse jovem foi, está sendo apreendido, ou mesmo adultos. A gente também atende agentes de segurança pública denunciando o sistema. Então, o sistema é cruel com a juventude negra, é cruel com as famílias, porque se estende a elas, mas é cruel também com os servidores da segurança pública. Dizer isso que é muito contraditório, porque eu assumo o mandato sendo ameaçada justamente por defender direitos humanos. Então, durante 2 anos do primeiro mandato, eu estive acompanhada dia e noite para o escolta policial para poder continuar com o mandato. Então, são ameaças de morte, cerca de mais 3.500 mensagens que chegaram em rede social, e-mails, telefone do gabinete, de deixar assessores apavorados, né, porque as ameaças eram: vou esvaziar um revólver na sua cabeça, como fizeram com Marielle Franco. Então, essas ameaças fizeram parte do cotidiano do mandato, e, ao mesmo tempo, a gente tinha que ouvir as centenas e centenas de familiares dizendo a mesma coisa, que, às vezes, tinha que deixar o Minha Casa Minha Vida, porque estava ameaçado, tinha que sair, que perde o filho dentro do sistema, entra vivo e sai morto, e não tem direito nem a enterrar. Que é um pouco do que a gente faz. Então, 500 requerimentos, todas as denúncias viram requerimento, comida azeda, superlotação, tratamento de saúde, policiais sofrendo perseguição dentro da corporação, policiais penais sofrendo ameaça, a família do policial ameaçado, tudo isso vira requerimento, visitas técnicas, aí algumas eu trouxe aqui, visitas técnicas temáticas, né, que hoje, em Minas Gerais, tem presídios LGBTQI, tem presídios femininos, tem presídio para mulheres lactantes que ficam presas junto com os bebês. Então, uma série de visitas. E qual o impacto disso para a gente que é parlamentar? Um dia, Marcos, que você vai no presídio, é um dia a menos de tortura. Muitas vezes a visita técnica servia para distribuir o cobertor que já estava lá no almoxarifado há meses, e
as pessoas privadas de liberdade dormindo sem seu cobertor. Então, era essa a intervenção. Secar gelo? Pode ser. Mas as visitas serviam para acolher os familiares e, ao mesmo tempo, fazer a máquina funcionar do óbvio, que é isso. É naquele dia a marmita não chegar azeda, cheia entregue no horário. Em Minas Gerais, a gente passa as denúncias de tortura, e aí tem falta d'água, com o rompimento das barragens de Brumadinho, que contaminou o Rio Paraupeba, os presídios da região tiveram contingenciamento de água. Então, a água era aberta uma vez por dia, numa cela de 40 pessoas, todo mundo tinha que correr para encher o vidro de água, porque abria uma vez por dia para beber água. Contingenciamento, porque as águas eram entregues para o caminhão-pipa, porque foi contaminada. Nós tivemos, durante a pandemia, uma iniciativa também muito importante, que eu acho que esse é o papel do negro no espaço institucional, aproveitar as brechas para dar vazão a uma demanda histórica, que é o desencarceramento. Então, durante a pandemia, a gente aproveitou e apresentou projetos de lei garantindo prisão domiciliar para aqueles que estavam na lista de comorbidades, e a gente conseguiu cerca de 5.000 pessoas foram cumprir pena em casa com tornozeleira, porque tinham que cumprir os requisitos da pandemia, que não poderiam ficar dentro do sistema. Outras iniciativas que eu queria dividir aqui também, no meio dessa mazela toda, né, de uma juventude negra encarcerada, sem sol, porque a gente sabe o impacto que o sol tem na nossa pele. Para a gente que tem melanina, quanto mais sol, mais potência nós somos, maior qualidade de audição, de visão. Então, manter os nossos no cárcere sem sol e não garantir que ele tenha a visita íntima, né, é também uma forma de contenção é parte do genocídio, né, porque aí não deixa a multiplicação de uma parcela da sociedade que eles achavam que não ia sair da senzala, né, e não ia sobreviver fora da senzala. Então, a gente conseguiu, agora a gente tem avançado com algo que vai de encontro com o capital, que é conseguir remissão de pena pelos estudos e remissão de pena com trabalho, infelizmente, com a exploração do trabalho que não é remunerado, que é o trabalho escravo dentro do sistema. Todo aquele que não teve vaga de emprego fora, dentro do sistema vai conseguir, porque agora as empresas atinaram para isso, né? Então, as empresas, hoje, utilizam da mão de obra do sistema prisional, porque é zero de despesa, né? Não paga nenhum tipo de tributo, não paga nenhum tipo de direito trabalhista. E, quando essa pessoa adoece, é fácil, o sistema substitui. O Estado banca tudo, porque o Estado leva a pessoa, o Estado busca, o Estado faz a seleção, o Estado alimenta, o Estado dá tudo. E a pessoa explora a força de trabalho, mas é uma forma de garantir remissão. Então, a gente fica ali em cima do muro, né? Discute, denuncia o trabalho escravo, mas, ao mesmo tempo, é uma estratégia de remissão. Então, hoje, a gente fortalece os convênios. Muitas prefeituras em Minas Gerais têm utilizado a força de trabalho do indivíduo privado de liberdade para calçamento de rua, para manutenção de via pública. É uma forma de remissão. E, por último, que eu quero ter esse cuidado com o tempo e tudo, em Minas também a gente conseguiu avançar com uma demanda que é das mulheres da dignidade menstrual. Então, hoje, tem 5 unidades prisionais que têm fábrica de absorvente. Essa fábrica é construída, estruturada, toda por meio do Estado. A gente fez isso com emenda parlamentar. Então, algumas unidades hoje já têm a fábrica. É uma forma de profissionalizar, também fazer o absorvente para distribuir nas escolas e distribuir nas unidades prisionais femininas, que é mantida pelos familiares, e sabe que as mulheres não recebem visita. Então, as mulheres recebem pena 2 vezes, a pena do Estado e a pena dos familiares. Então, a única manutenção dessas mulheres com higiene pessoal é o trabalho feito, muitas vezes, assistencial da Igreja Católica, das igrejas pentecostais,
de movimentos, e agora o governo do Estado tem mantido, construído essas fábricas e, com isso, distribuído absorvente, que ainda é insuficiente para as detentas e também para a distribuição na escola, com esse argumento, né, de que está ajudando as mulheres e tudo, mas está muito associado à postura hoje do governador de Minas Gerais, que tem o interesse de disputar as eleições presidenciáveis, né? Então, ele faz esse papel hoje de bom samaritano, dessa forma intencional, mas, com isso, a gente também consegue avançar com pautas que é cara para a gente. Então, para concluir, é desafiador discutir segurança pública no campo da esquerda. Isso é importante. É um trabalho solitário. Hoje, na Assembleia Legislativa, no campo da esquerda, eu sou a única que discute isso. Alguns outros parlamentares do meu campo e do Partido dos Trabalhadores discutem um pouco o socioeducativo, porque tem a educação lá dentro, e lá em Minas Gerais eles terceirizaram, então eles estão mais com a pauta dos professores dentro do sistema, mas não discutir a segurança pública. E aí, com isso, quem ganha é a extrema-direita, que vive dizendo que bandido bom é bandido morto, desde que não seja o Bolsonaro, que hoje está condenado, né? Então, bandido bom, bandido morto, ainda tem cor, tem endereço, não tem o sobrenome do pai na certidão de nascimento. E nós estamos dizendo que isso é um problema social, não é um problema da mãe que não deu conta. É um problema social dessas mulheres negras serem só depósito de esperma e não ter o companheiro ali para ser guardião dessas famílias. Esse problema social é resolvido com armamento. Então, o aumento das guerras também intensifica a exploração de minério em Minas Gerais. Quanto mais tem guerra, aumenta a exploração, e a exploração de minério vem com outros crimes, por exemplo, como estupro, exploração sexual das mulheres. Isso aumenta o encarceramento. Então, é um ciclo que compensa muito. O crime compensa, porque é caro manter os tribunais, porque é caro manter o sistema prisional como ele é hoje, onde você mantém um ciclo para que a pessoa passe pelo sistema e volte ao sistema novamente. Me coloco à disposição para tirar dúvidas. É um desafio constante. Ser referência no atendimento aos familiares de pessoas privadas de liberdade e de agentes do sistema é hoje algo sufocante, adoecedor, e que está na mão de poucos, e não vê isso como um problema social que o Bolsa Família não resolve, que o pé de meia não resolve, e nós estamos falando de que a prevenção é a melhor saída. Mas, hoje, o sistema é algo extremamente lucrativo e, portanto, é uma estratégia de controle da pobreza e de enriquecimento de poucos, e, por isso, contem comigo para as estratégias de melhorar, dar dignidade para quem está no sistema, dignidade para as famílias, e aí depois eu posso passar. Temos mais de 100 projetos de lei escritos, voltados para o sistema prisional, até para garantir o enterro hoje. A gente tem projeto de lei, então, coloco à disposição para compartilhar. Obrigada. Obrigada, Andréa.